Gente, olha só, já tô aqui com a Ana Glaucia, nossa psicóloga. Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E, gente, hoje nós já até soltamos nas redes sociais que a gente vai falar sobre um assunto um tanto sempre importante, mas que a gente muitas vezes esquece das outras coisas para dar importância a essa questão, esse probleminha, que é a ansiedade, né, Ana? Ah, sempre bom receber ela aqui, né, gente? Muito bom nossa falar parceira. com vocês e falar sobre esse tema. Nossa, eu acho que é um dos temas mais presentes hoje, a ansiedade, não é, Carol? Muito presente, né? Mas, enfim, o que é a ansiedade? Pois Ana? a gente tem uma grande diferença aí pra gente conversar um pouquinho sobre o que é normal, o que é patológico. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje é um contexto muito ansiogênico, né? A velocidade da informação, a velocidade das coisas, isso pode trazer sim uma ansiedade pra gente, no sentido da gente ansiar coisas novas, querer coisas novas e se programar e se planejar. Agora, quando a gente fala sobre transtorno de ansiedade, é quando isso causa um transtorno na nossa vida, quando isso causa um prejuízo cognitivo, fisiológico, comportamental, um prejuízo então pessoal e um prejuízo social. Então a gente fala de transtorno de ansiedade quando alguns sintomas começam a causar prejuízo na nossa vida, né? Sintomas cognitivos, aqueles pensamentos perturbadores, aquela coisa de você ficar pensando no amanhã de uma forma muito intensa, pensando, tentando maquinar como vai ser e perde o sono e não consegue pensar outra coisa. Sintomas fisiológicos, tremores, boca seca, palpitação, falta de ar, aquela coisa daquele pânico, né? E os sintomas comportamentais talvez sejam algumas evitações, né? Alguns comportamentos de evitação, de um medo antecipatório, de alguma coisa que pode acontecer amanhã. Olha E esse medo, ele pode ser de algo real, né, que pode acontecer amanhã, ou algo irreal, alguma coisa da nossa imaginação, né? Isso dependendo da nossa história de vida e tudo mais. Então isso sim é um transtorno de ansiedade. Para a gente caracterizar, Carol, o transtorno de ansiedade, ele tem que ter uma prevalência. Não adianta estar ansiosa hoje e falar, ai meu Deus, estou com transtorno de ansiedade. Não. Tem que ter uma prevalência em adultos, ele tem que ter uma prevalência de mais ou menos 6 meses desse transtorno, assim, recorrente. E aí, depois, quando a gente for falar de crianças, de adolescente, é um tempo mais curto aí, né? Que a gente precisa pensar um pouquinho. Então, a gente primeiro, antes de tudo, precisa diferenciar o que é transtorno de ansiedade ou o que é esse movimento que a gente vive mesmo atualmente, né? Que a própria sociedade, a contextualização, a globalização nos movimenta. Sim. Né? Então, diferenciar o normal do patológico. O que é normal, o que é patológico, Ana? A intensidade de tudo, de tudo. Eu amo demais ou eu amo dentro de uma proporção normal? Né? Eu me preocupo demais, eu trabalho demais, toda a diferença do normal para o patológico é a intensidade. E isso até onde afeta a pessoa, no caso, até mesmo as crianças. Que eu quero né? até dar um pouquinho de ênfase hoje sobre a ansiedade infantil. Afeta justamente no nosso prejuízo pessoal, aquela coisa da gente não conseguir mais dormir, não conseguir comer, ficar com medo das coisas, antecipar catástrofes, antecipar coisas ruins e viver em função disso, antecipar uma viagem com medo de acontecer alguma coisa nessa viagem, antecipar o medo, aliás, dessa viagem, ficar com assim um prejuízo social, no nosso convívio social. Então, tudo que começa a trazer algum prejuízo no âmbito pessoal e no âmbito social, isso pode ser caracterizado como um transtorno. Né? Algo que precisa ser olhado de uma forma mais patológica do que normal. Acompanhada. Acompanhada por profissionais, por psicólogos, por psiquiatras. Gente, eu tenho um transtorno de ansiedade. Olha, a Ana tá falando pra mim, eu tô meio que me enquadrando em tudo isso. E agora, o que eu faço? Respira. Pro transtorno de ansiedade, a gente pede pra gente respirar, fazer algumas técnicas de respiração, de relaxamento, que hoje, assim, consegue organizar muito a nossa mente, organizar bastante o nosso humor e procura uma ajuda profissional. Porque não é o fim do mundo, entendeu? Não é o ponto final.
final, não é isso que vai te levar prejuízo para sempre. Existem técnicas, existem medicações, existem tratamentos e existe sim o manejo do transtorno de ansiedade, com certeza. E como que a gente consegue, aliás, a gente consegue observar e perceber que a gente está extrapolando? Eu penso que nós precisamos de ter maior autoconhecimento, um autocuidado, um autoolhar. Né? Porque se a gente seguir o esquemão aí do mundo, a gente não tem tempo para olhar pra gente. Né? Eu não tenho tempo de olhar para mim para ver, como foi meu dia hoje? Deixa eu pensar. Imagina, né? Eu preciso dormir. Eu tenho pouco tempo para dormir. Só que isso que eu vivo, eu também critico muito, porque é isso que eu critico com os pacientes, eu me autocritico. Sim. Porque eu preciso, gente, fazer uma autoanálise, saber o que está dando certo, o que eu preciso melhorar. Talvez eu esteja, assim, com alguns traços de algumas coisas, de um transtorno de ansiedade, talvez eu esteja com traços de transtorno, de alguma presença de um humor mais deprimido. Eu preciso reconhecer isso, eu preciso ter tempo para olhar para mim, saber como que eu estou funcionando. Eu preciso de pessoas enviadas para me ajudarem também. Ana, você tá muito ansiosa nisso, Ana. Ou Ana, você está meio chateadona, você está meio isolada, o que está acontecendo? Né? É sempre importante a gente ter pessoas do nosso lado também nos mostrando, sabe? Né? E sempre abertos orientando a essas críticas construtivas pra gente, poxa, deixa eu ver. Porque quando a gente recebe, assim, às vezes um puxãozinho de orelha, a primeira coisa a gente fala, para, né? Cuida da sua vida. É verdade. Geralmente a gente não aceita, né? A gente não aceita. Não acontece só em relação à ansiedade, acontece em tudo, né? A gente acha que a pessoa tá invadindo o nosso espaço. Que a pessoa tá criticando, que a pessoa tá com inveja da gente, que a pessoa queria estar na posição que a gente está, né? Existe esse lado sim, mas existe também, eu acredito muito, e eu tenho minhas pessoas, né? Meu namorado é um deles, né? Que falou, você tá dando uma pisada na bola nesse sentido. Porque a gente precisa, a gente é ser humano, a gente às vezes liga o piloto automático e vai errando, né? E vai errando. Então seria interessante, sim, esse autoconhecimento, parar, dar uma analisada aí na sua vida, né? E todos esses critérios que eu passei agora de ansiedade, para ver se você se enquadra em alguma coisa. Começa a pensar. Primeiro, que eu falo para todo mundo, primeiro está no âmbito do pensamento. Vamos pensar sobre isso, né? Sempre que eu faço até a chamada para cá, eu falo, vamos pensar comigo. Porque começa aqui, calma. Deixa eu ver, será que isso está acontecendo comigo mesmo? Será que eu preciso dar uma paradinha e pensar sobre isso? Porque a ansiedade, ela leva a todos os outros, tem tudo um fator, né? Sim, ela é multifatorial. Não é só ela, né? Não, ela acarreta e traz um monte de outras coisas. Ela pode trazer comorbidades, né? Ela pode trazer junto com a ansiedade, com a transtorno de ansiedade. Ela pode trazer um transtorno depressivo. Ela pode trazer um transtorno de fobia social ou ansiedade social. Então ela pode trazer muitas coisas. Além dos prejuízos que a gente pode perceber, da pessoa não conseguir as coisas que ela pensa, que ela almeja, da pessoa ter um olhar muito deturpado em relação a si mesma, porque coloca metas extremamente inatingíveis e não atinge, pronto, frustra. Né? O ansioso, ele quer tudo agora. E a gente não consegue ter tudo agora. E a gente se frustra se não tiver tudo agora. Né? Então a gente precisa de uma organização. Primeiro entender que o dia só tem 24 horas e dentro dessas 24 horas a gente tem que fazer um monte de coisa. Principalmente descansar, viver com a família, igual a gente estava falando aqui. É verdade. Porque se a gente for levado por essa onda do mundo atual, a gente nunca vai conseguir cumprir todas as metas. Porque cada momento que a gente passa, a gente tem uma meta nova. Uma coisa nova para fazer. Se você abre uma página de notícias na internet, você fecha a página, você abre de novo, gente, é quase que tem outra notícia. Então, põe na cabeça, não vai acompanhar. Não vai acompanhar, calma. Tudo a seu tempo, né? Não, fora que a gente absorve tudo, né? Absorve tudo. E acaba ficando mais ansioso ainda. Porque eu ouvi semana passada, algo muito interessante. Tipo, muitas vezes a gente acha que a gente está sofrendo por um problema, né? Um problema pessoal ali na família, ou até mesmo no trabalho e tal. Estamos sofrendo um problema. Aí aquela ansiedade já vem. Nossa, porque eu quero...
né? Tem que resolver. A gente começa a pensar nos outros. Nós achamos que os outros estão vivendo o problema que a gente está vivendo. Isso. E aí o que acontece? A gente já pensa naquilo. Gente, porque que aquela pessoa tal... a gente já começa a se preocupar com o que a outra pessoa está pensando, ou falando, ou vivendo. É interessante que a pessoa que é muito ansiosa, ela pensa muito no que o outro está pensando. Ela se preocupa muito com o que o outro faz, com o que o outro pensa, com o amanhã, com planos. Fazer planos é saudável. Viver esses planos antes que eles ocorram talvez seja mais nocivo. E isso, toda essa situação, pensa no nosso ambiente adulto. Agora, imagina esse ambiente tendo uma criança junto. Né? Porque o transtorno de ansiedade, ele tem suas características, Carol, genéticas. Entende? Então, assim, o temperamento de uma criança, ele tem característica genética. Então, a gente tem que considerar o transtorno de ansiedade com características genéticas e características ambientais, né? O que eu posso fazer se o meu filho tem uma característica genética minha, do meu esposo, como um pouquinho desse traço mais ansioso? Eu preciso cuidar do ambiente que essa criança vive. Quanto que nós estamos estimulando nossas crianças? Quantas atividades o seu filho e sua filha têm por dia? Quantos brinquedos eles têm à disposição para eles brincarem? Você sabe que minha cunhada falou assim para mim um dia, foi muito sábia, ela é muito sábia, Dani, um beijo para você, Dani. E ela falou assim, Ana, eu coloco 3 brinquedinhos para Amanda e para o Francisco. Ao invés de eu comprar um monte, eu coloco aqueles 3. Eles cansaram, eu tiro aqueles 3 e coloco outros 3 que eles já tinham. Porque se eu colocar os 6, eles vão cansar dos 6. E eu tô super estimulando eles. Às vezes tem um detalhe no brinquedo que ele nem descobriu ainda e já cansou. Entende? E isso realmente, às vezes nosso comportamento, a gente está incitando a ansiedade na criança. Entretanto, tem alguns outros transtornos infantis que a gente precisa perceber. Que são assim, que aparecem mais, tem mais incidência, né, nessa faixa etária, que é a ansiedade de separação, a ansiedade generalizada, que é essa que a gente está falando, e a ansiedade social, que é a fobia social. Esses 3 aparecem muito na infância. Porque a criança, ela já tem a sua ansiedade de desenvolvimento mesmo, é próprio dela. Só que aí ela pode desenvolver, sim, uma ansiedade de separação quando pensa nessas figuras de vinculação, pai, mãe. Isso numa separação concreta, num divórcio, mas numa separação de ir para a escola, do pai para ir trabalhar, entendeu? Então, se isso não for muito elaborado com a criança, ela pode desenvolver uma patologia, um medo excessivo de perder o pai. Eu não vou para a escola porque meu pai pode morrer e eu estar na escola. Eu não vou deixar meu pai trabalhar porque pode acontecer alguma coisa com meu pai e eu não ver meu pai nunca mais. E isso precisa ser investigado e considerado, porque como a criança já tem uma ansiedade do próprio desenvolvimento, isso é subdiagnosticado. Né? Então isso a gente às vezes fala, ela está ansiosa, é normal. Então presta atenção daquilo que a gente conversou de normal e patológico. Vê se a criança chora na escola, normal, gente. Chora no primeiro dia, na primeira semana, na fase de adaptação. Isso começa a ficar acentuado, já a gente tem que pensar. Entende? Então, na criança, a gente tem que ter um olhar redobrado, né? Porque ela não verbaliza, né, Carol? Ela se comporta. Na verdade, nós somos espelho, né? A gente já falou diversas vezes. A gente já falou sobre isso. Nós somos os espelhos, elas estão olhando pra gente. Se a gente tá no estresse, na ansiedade, estamos quebrando tudo, ela vai querer fazer... Não, imagina a criança ter um filho meu me ter como referência super ansiosa. Filho, a gente tá atrasado, filho, a gente tá fazendo... É verdade. Que isso, gente. A criança vai crescer nesse ambiente. Eu ouvi lá da professora da escola da minha filha, da Yasmin, uma coisa muito interessante. Ela falou o seguinte, que quem atrasa não são os alunos, são os pais. Olha isso, porque os alunos não conseguem atrasar, né, gente? Então, tipo, gente, não é pra chegar atrasado na escola, beleza, não é pra... Então, a criança não chega atrasada, quem chega atrasado é os pais. Exato. Por quê? Porque é a ansiedade, é a correria, é que não dá tempo de fazer tudo na mesma hora, no mesmo dia. Gente, não dá, tem que se organizar pra fazer aquilo que dá. Porque a gente quer fazer tudo, né? A gente coloca muita... Gente, eu tiro por mim.
estresse que tá do nosso lado e a criança sofre mais ainda porque ela não tá entendendo nada. Ela não tá entendendo o que tá acontecendo, o que tá passando, né? Eu tava conversando com uma pessoa hoje, eu até falei, olha, sei que, né, mudou o contexto, eu acredito que os sintomas estão mais elaborados, né, os transtornos, eles também mudam conforme a gente vai se desenvolvendo, mas eu ainda volto na tecla de que talvez uma das maiores ferramentas que a gente tem é o nosso tempo. Entende? Nós temos a ferramenta da psicoterapia, da psiquiatria, várias ferramentas, né? Graças a Deus, mas a nossa maior ferramenta é o tempo que eu tenho, que você tem, né? A sua filha está aqui, eu acho máximo isso, né? Ela está vivenciando esse momento com você, ela está vivenciando o seu dia, e eu tenho certeza, eu falo isso até na frente dela, que ela está se sentindo importante, porque ela apareceu ali na TV com você, entendeu? Isso é importante para ela. Então, validar esses sentimentos com as crianças, né? A gente chega muito cansado do trabalho, tudo. Então, vamos repensar algumas coisas, né? Porque senão a gente... E tem estudos, Carol, que mostram que talvez... Uma criança que desenvolveu, por exemplo, uma ansiedade de separação um pouco mal manejada, né? Ela pode desenvolver uma dificuldade de perda, porque a ansiedade de separação ela tem muito a ver com perda. Então ela pode desenvolver uma dificuldade num luto, numa perda, seja ela qual for, entendeu? Num término de relacionamento. Então, ela pode levar para a vida adulta algumas dificuldades. Sim, né? Então, assim, eu tiro por mim, eu também, gente. Eu também coloco um monte de planos, eu também coloco um monte de metas que eu não consigo atingir. Isso é natural. Mas eu acho que a gente precisa de uma revisão. Na minha prática clínica, eu tenho revisões, né, periódicas de como que tá, que eu preciso estudar, que eu preciso, né, me especializar. E na nossa vivência, né, como ser humano, a gente precisa de revisões periódicas também. Mesmo. Ai, Ana, é tão bom receber você aqui, porque você esclarece várias coisas. Ai, né? obrigada, Carol. Agora essa serenidade toda, né? Essa autoridade e serenidade ao mesmo tempo. Obrigada. Sempre bom mesmo. Mas você tem um recadinho? Tem um recadinho, tenho. Gente, quero deixar esse recadinho para vocês, muito importante. Eu faço parte do GRAMA, que é um grupo regional de astronomia aqui de Marília, né? São astrônomos amadores. O meu irmão, Ivan Glaucio, Dr. Ivan, ele é cientista na NASA, ele é o presidente desse grupo, né? E então ele dá umas coordenadas, eu sou secretária do grupo, e a gente vai ter um evento, a gente está trazendo vários eventos, a gente vai ter um evento mais para frente que é a exibição de uma série Cosmos aqui de março até junho, vai ser super interessante. Eu quero voltar aqui para falar sobre isso. Vamos falar sim. E no domingo, agora dia 26, a partir das 10 horas da manhã, ali no anexo ao Espaço Cultural, aquele anexo do Espaço Cultural, do lado perto da feirinha que tem no domingo. No domingo às 10 horas da manhã vai ter um eclipse solar parcial. Então, é um fenômeno que acontece, é raro. Esse fenômeno, ele teve muita importância cultural na época, assim, né, antigamente. E é um fenômeno raro que talvez a gente consiga ver, não a olho nu, mas através de uns instrumentos que a gente tem, que os nossos parceiros do grupo vão nos ajudar para a gente poder observar esse fenômeno. Então, eu quero convidar todos vocês para estar conosco lá, para a gente viver a ciência na prática mesmo. Eu acho que isso é um instrumento para a gente levar a ciência para nossa cabeça, né? E principalmente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Lembra quando a gente falou de cutting? Sim. Né? As crianças estão muito envolvidas com internet, com coisas assim, às vezes, que não vai trazer um crescimento importante. Então, eu penso que a astronomia é um boom da sociedade, né? A gente tem um representante marilhense na NASA. Então, assim, os seus filhos, os seus amigos, vocês, todos nós temos essa oportunidade de vivenciar isso. A gente vai ter um pessoal instruindo a gente, explicando tudo que está acontecendo. Então, dia 26, domingo agora, a partir das 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, das 10 à 1, que vai acontecer o fenômeno. Ali do lado do Espaço Cultural, espero vocês. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado, eu vou estar lá. Gente, dá um pulinho lá, beleza? Ana, brigadão. Obrigada, Carol. Você sabe que você é sempre bem-vinda. E com certeza você vai voltar aqui mais vezes, vai falar desse evento que vai ter agora domingo. Mas a gente vai se falando. E se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre mim, tem a página do Face, página, né? A fanpage acompanha. Isso, psicóloga Ana Gláucia P. Lima. Pode me adicionar lá que a gente conversa. Obrigadão, Ana. Obrigada a você. Semana, tá? Obrigada.